Nós vimos no estudo da vibração amortecida que, dependendo desses parâmetros de massa, constante elástica da mola e coeficiente de amortecimento, que o sistema ele pode apresentar características diferentes, movimentos, resposta diferente a uma perturbação inicial. Por exemplo, deslocamento dessa massa para a direita da posição de equilíbrio. O sistema, ao ser liberado, ele pode ou não apresentar oscilação. Vai depender da quantidade de amortecimento presente. Nós podemos observar um sistema, então a gente verifica o comportamento dele ao deslocar, por exemplo, essa massa da posição de equilíbrio, ou então a gente calcula matematicamente essa informação. Nós vamos saber qual o tipo de resposta que o sistema ele vai apresentar conhecendo o fator de amortecimento, que é uma função do coeficiente de amortecimento da massa e da constante elástica da mola. Quando o sistema ele é dado como criticamente amortecido, é um sistema em que o fator de amortecimento ele é igual a 1, zeta é igual a 1. Qual a característica desse sistema? Ele volta mais rapidamente para a posição de equilíbrio. Então, se nós temos aqui um diagrama da posição da massa em função do tempo, o sistema ele está submetido no tempo t igual a 0, no instante inicial, a um deslocamento, por exemplo, de x milímetros, 50 milímetros, por exemplo, e ao nós liberarmos o sistema, esse sistema, ele, com o passar do tempo, ele vai diminuindo a amplitude, voltando para a posição de equilíbrio. Se fosse aqui, a massa posta, por exemplo, à direita da posição de equilíbrio, ao liberarmos, ela ia retornar para a posição de equilíbrio. Quando o sistema é criticamente amortecido, ela volta mais rapidamente para a posição de equilíbrio do que o sistema superamortecido. Isso é particularmente interessante em algumas aplicações práticas, por exemplo, com armas de fogo de grande porte. Nós temos interesse que elas voltem à posição original após o recuo num tempo mínimo possível, Isso sem vibrar. Então, a gente busca projetar para um sistema criticamente amortecido. Esse amortecimento crítico, ele é uma situação limite de transição. Então, nós podemos considerar o coeficiente de amortecimento C como um amortecimento crítico. Então, esse amortecimento pode ser chamado de amortecimento crítico quando zeta é igual a 1. Zeta é igual a C sobre 2m vezes ômega n. Ômega n é igual a raiz quadrada de K sobre m. Esse C vai ser chamado de C crítico quando zeta for igual a 1. Então, nós temos aqui zeta igual a 1, o C crítico, dividido por 2 vezes a massa, vezes a raiz quadrada de K sobre M. Então, nós vamos ter que o C crítico pode ser calculado por 2 vezes a massa, vezes a raiz quadrada de K sobre M. Ou seja, com base nessas características do sistema, de constante elástica da mola e a massa do sistema, nós podemos calcular o amortecimento crítico. E ao nós selecionarmos o amortecedor ele vai estar relacionado com um coeficiente de amortecimento. Nós iremos, então, definir a categoria do movimento, ou seja, o tipo de vibração de resposta que esse sistema ele vai apresentar a uma perturbação. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos considerar um sistema que tem uma massa de 2 kg e
uma constante elástica da mola de 16 Newton por metro. Para esse sistema, qual seria o amortecimento crítico? Ora, o amortecimento crítico é dado por 2 vezes a massa vezes a raiz quadrada de K sobre M. Nós temos aqui 16 dividido por 2 vai dar 8, raiz quadrada de 8, 2,82. Então, C crítico vai ser dado pelo produto 4 vezes 2,828. Isso daqui é igual a 11,31 Newton vezes segundo por metro. Esse valor é o valor do amortecimento crítico. Então, se nós escolhermos um amortecedor que tem um coeficiente maior do que esse, a vibração vai ser superamortecida. Se o C selecionado for maior do que o C crítico, nós vamos ter uma vibração superamortecida. Se nós escolhermos um amortecedor que seja igual a esse coeficiente de amortecimento crítico, a vibração será criticamente amortecida. E se nós selecionarmos um amortecedor com um coeficiente menor do que esse coeficiente crítico, o sistema vai apresentar um comportamento de sistema subamortecido. Para esse daqui, subamortecido, haverá vibração. Então, nós conseguiríamos determinar o fator de amortecimento, zeta, como uma razão entre o coeficiente de amortecimento escolhido sobre o coeficiente de amortecimento crítico. Nós vimos, por exemplo, para esse exemplo, que esse amortecimento crítico seria de 11,31. Se nós selecionarmos, por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui. Se nós selecionarmos um C igual a 22,62 Newton vezes segundo por metro, que tipo de movimento de resposta o sistema ele vai apresentar? Vamos ter que calcular o zeta, vamos ter que calcular o fator de amortecimento. Zeta vai ser o coeficiente de amortecimento dividido pelo coeficiente de amortecimento crítico, que é 11,31. Nós vamos ter aqui 2. Se zeta é igual a 2, zeta é maior do que 1, sistema superamortecido. Então, para nós definirmos a posição da massa em função do tempo e a velocidade dessa massa em função do tempo, nós utilizaremos a solução da equação diferencial para esse tipo de sistema. Se nós tivéssemos encontrado aqui, selecionado, por exemplo, um coeficiente de amortecimento igual a 11,31 Newton vezes segundo por metro, zeta seria igual a quanto? Zeta é dado pela divisão entre o coeficiente de amortecimento selecionado dividido pelo amortecimento crítico. Zeta seria igual a 1. Se zeta é igual a 1, nós teríamos um sistema criticamente amortecido.
E para esse sistema, para nós definirmos a posição da massa em função do tempo e a velocidade da massa em função do tempo, nós vamos ter que utilizar a solução da equação diferencial para esse sistema. No início do nosso estudo, nós vimos que para a vibração livre amortecida, a equação diferencial geral do movimento amortecido é dada por SDO. A aceleração mais 2 vezes o fator de amortecimento vezes a frequência natural de vibração do sistema vezes a velocidade mais a frequência natural de vibração ao quadrado vezes a posição é igual a zero.